Devo considerar ou não o CTE no momento de calcular a antecipação de alíquota? Ou seja, aquele imposto que é específico para as empresas optantes pelo Simples Nacional, a antecipação. Eu devo considerar o CTE no momento do cálculo? Sim ou não? É sobre este assunto que nós vamos falar neste vídeo. Essa é uma pergunta que eu recebo com muita, mas muita frequência, que é a respeito do cálculo da antecipação de alíquota, se eu devo considerar ou não o CTE, ou seja, o conhecimento de transporte, aquele transporte que acompanha as mercadorias. A questão é o seguinte, nos dois vídeos anteriores eu falei sobre o DIFAL relacionado ao CTE, onde as empresas do Simples Nacional não têm que pagar, mas as empresas do regime normal, também conhecido como empresa débito e crédito, elas têm que pagar. Agora a questão é sobre a antecipação. No próximo vídeo eu vou falar sobre essa semelhança e diferença sobre a antecipação de alíquota e o DIFAL. Mas vamos focar no nosso assunto de hoje aqui. O CTE, ele entra no cálculo da antecipação? A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, não existe, dentro do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, uma resposta muito clara. Existe sim a resposta dentro do regulamento ICMS, só que é um entendimento. Você tem que somar alguns artigos para conseguir chegar na resposta final. Mas não existe uma frase escrita de uma forma clara. Você tem que pagar a antecipação de alíquota quando você for contribuinte do ICMS e for do Simples Nacional. Não tem uma frase desta forma. Mas o que nós temos? Primeira coisa é a seguinte informação. Lá no artigo 42, antes de falar sobre o artigo 42, eu vou citar aqui o que eu falei no vídeo anterior. Lá no artigo 55, no parágrafo 6º, se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe o que eu estou falando. Se não, vá lá assistir. Mas enfim, aqui no artigo 55, fala que as empresas do Simples Nacional não têm que pagar o DIFAL do CTE. Ou seja, ali é bem claro que quando for um CTE relacionado a uso, consumo, ativo imobilizado, não tem que pagar. Então, o primeiro detalhe é esse, ó. Há uma afirmação quando se trata de uso, consumo ou ativo imobilizado. Só que não existe uma afirmação falando que não tem que pagar quando é antecipação de alíquota. Então, esse é o primeiro detalhe que nos dá a certeza que nós temos que pagar. O primeiro indício que nós temos que pagar o CTE sobre a antecipação, ok? Só que não é só isso não. Então nós temos esse detalhe e nós temos também aqui no artigo 42. Vamos abrir o artigo 42 lá no parágrafo 14. Aqui no parágrafo 14 vai falar sobre a antecipação de alíquota. E o detalhe é o seguinte, essa expressão aqui, ó, isso tudo que está falando da antecipação de alíquota. As empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, ou seja, as empresas do Simples Nacional, elas têm que pagar antecipação de alíquota. O detalhe está aqui, ó. Observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 8 e no parágrafo 9 do artigo 43. Então, o que nos interessa é esse aqui, ó, inciso 1 do parágrafo 8º do artigo 43. Então, vamos por partes aqui, ó. O que está falando aqui no artigo 43? Sobre como é feito o cálculo da antecipação de alíquota e também da diferença de alíquota. Então, a primeira dica que eu já te dou aqui, vamos abrir um parêntese no nosso assunto. O cálculo de DIFAL e o cálculo de antecipação de alíquota é semelhante, ok? Então, beleza, aqui está explicando sobre o cálculo. E o detalhe no artigo 43 é o seguinte, observe que a gente está somando artigos para conseguir chegar na resposta final. Vamos voltar aqui, ó. Não estou com pressa. Vamos lá. A primeira coisa é, aqui está falando de antecipação. Essa antecipação que está sendo falada aqui cita o artigo 43, no inciso 1. Quando a gente entra aqui, cita o artigo 49. Então fala aqui, ó, na hipótese do inciso 7, para fins do disposto no artigo 49, deste regulamento. Vamos abrir o artigo 49 para ver do que está falando. Está falando sobre base de cálculo. O montante do imposto integra sua base de cálculo. Enfim, para a gente compreender que o CTE, ou seja, esse transporte, ele faz parte do cálculo da antecipação da alíquota, nós temos que vir todos esses artigos até nós chegarmos
neste assunto aqui, ó, base de cálculo, que compõe a base de cálculo. E no artigo 50, que é um complemento do artigo 49, ele vai falar do que compõe a base de cálculo. E o detalhe está aqui, ó. Compõe todas as importâncias recebidas como frete. Então, por esse detalhe aqui. Então, somando essa regra geral, onde diz que na base de cálculo o frete compõe, mais o fato do artigo 55, quando vai falar de contribuinte do imposto, apenas excluir o Simples Nacional quando o CTE estiver relacionado ao DIFAL e não à antecipação, é por isso que nós podemos afirmar seguramente, bem como muitas outras consultorias, elas entram nesse mesmo consenso, nessa mesma tratativa, que é, vamos dar a palavra final aqui, empresa do Simples Nacional tem que incluir o CTE no momento do cálculo da antecipação de alíquota. Agora, se o seu objetivo é aprender com muito mais profundidade o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, eu vou deixar o link para inscrição na descrição embaixo nesse vídeo aqui. Não perca essa oportunidade. É o único curso, olha só, é o único curso em Minas Gerais onde o aluno tem 30 dias de mentoria individual. Ou seja, você tem 12 meses de acesso no curso, você pode ver e rever quantas vezes quiser e ainda você tem 30 dias para tirar todas as suas dúvidas sobre tudo o que é abordado no curso. Então aproveite essa grande oportunidade. Então é um curso completo, você vai aprender o ICMS de Minas Gerais, ou seja, dentro do regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, as particularidades, as regras específicas do ICMS aplicada a todos os regimes tributários, ou seja, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, tanto de indústria quanto também de comércio. Então, além de você aprender as regras gerais, então vai do básico ao avançado. Se você não tem noção nenhuma, esse curso também faz sentido para você, porque eu vou ensinar do básico ao avançado, as regras gerais para te dar um fundamento, uma base forte, e também vou explicar as regras específicas, aquelas particularidades que existem dentro do regulamento ICMS. Além antecipação da alíquota, diferença de alíquota, o famoso DIFAL, substituição tributária, tudo conforme o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais. Então aproveite essa oportunidade, não fique de fora. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, de repente você tem alguma dúvida, você pode conversar diretamente comigo. Mande uma mensagem que eu mesmo vou te responder e esclarecer sobre este curso. Então se você quer decolar na área fiscal, faça logo sua inscrição e vem comigo crescer profissionalmente. Valeu, um forte abraço!